podcast do Mercado Imobiliário com Raquel Dombrowski. Você bem informado sobre tudo o que acontece no mercado imobiliário. E hoje nós vamos falar sobre algo que está incomodando, inclusive você que é dono de imobiliária ou corretor de imóveis e tem muitos clientes. Será que essa reforma tributária vai te afetar? Será que ela vai afetar seus clientes? Será que essa nuvem negra, essa tempestade que a gente vai atravessar, vai atingir você? Eu acho que sim. E eu trouxe aqui a doutora Tatiana para falar para a gente sobre isso. E eu espero que aqui em 30 minutos ela consiga resolver todos os nossos problemas. Vai ser difícil, É. mas vamos tentar. Tatiana, eu queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre quem é você, de onde você veio, para onde você vai, para que a gente possa saber aí com quem que a gente está conversando, né? E depois falar um pouquinho aí sobre a reforma tributária. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom estar aqui com você. Então, eu sou Tatiane Sanfilippo, sou sócia no escritório de contabilidade, sócia no escritório de advocacia, na Sanfilippo Advocacia, na consultoria, Sanfilippo Consultoria, também atendendo empresas quanto à reforma tributária. E recuperação de créditos, enfim, mais voltada também para o setor imobiliário, é o setor que a gente mais atua no momento. E assim, então frisando aqui, nós estamos falando sobre reforma tributária não apenas com uma advogada, mas com uma pessoa que tem um escritório de contabilidade e que eu sempre brinco, né? Sabe exatamente o que é débito e o que é crédito, por incrível que pareça. Débito não é crédito, crédito não é débito. Então, assim, essa confusão toda que eu demorei muito tempo para aprender, porque eu sou apenas advogada, mas gosto, sou uma estudiosa da contabilidade, eu acho que a contabilidade faz parte da vida da gente e eu acho muito legal você poder ver um balanço e saber identificar exatamente qual a saúde da empresa, né? Então isso é bem legal. Por isso que eu trouxe a Tatiana, por ela justamente ter experiência contábil, porque não adianta o advogado que não entender de contabilidade, ele não vai estar conseguindo nos ajudar com essa questão da reforma tributária. E hoje eu queria que a gente falasse para os donos de imobiliária. Primeiro, quando você entra numa empresa e você faz uma consultoria para uma imobiliária, o que que afeta dentro da imobiliária isso? Vai afetar só a contabilidade? Como que isso vai afetar? Vai afetar só nota fiscal? Como que isso funciona dentro? Tá, então vamos lá. A imobiliária, ela presta um serviço que era um serviço não vislumbrado ali na tributação do consumo. Então, quando a gente está falando aqui de reforma tributária, a gente está falando da reforma tributária do consumo, que não era, que não afetava, por exemplo, a alocação. Então, eu já ouvi de alguns donos de imobiliária que não vai ter problema a operação deles, porque os clientes deles têm um, dois imóveis, daí não entra nas regras ali, né, da tributação de três imóveis, acima de 240 mil, que na verdade é 288 mil ano, né, porque tem uma margem de 20% de acréscimo. Então, é, está enxergando que está tranquilo, que não tem nenhum problema. Um, Isso, para mim, não é uma verdade. Um outro departamento que também envolve o imobiliário, porque muitas imobiliárias fazem administração de condomínio. Nossa, mas essa parte da administração. A administração de condomínio vai ser muito afetada. Então, também preciso olhar para dentro de casa. Mas o que eu trouxe aqui até uma colinha para eu falar sobre os marcos temporais da reforma tributária, algumas coisas que precisam ser vistas pelas imobiliárias, inclusive. E aí a gente adentra um pouco mais, porque há um artigo específico que determina que os terceiros envolvidos na operação imobiliária, eles terão obrigações acessórias específicas. E isso atinge diretamente o setor de imobiliária, seja na locação, seja na venda, seja em outros, como eu havia dito, Administração na dos administração imóveis. de imóveis, na administração de condomínio. Então,
tudo isso vai ter a sua parcela ali de dificuldade. Então eu vou falar aqui os marcos temporais para a gente entender aí, né, o processo, e aí eu vou falar especificamente então dessa parte que eu acho muito importante, que são as obrigações acessórias e toda uma questão jurídica também que envolve é, o setor. Então, nós tivemos em 2023, dezembro de 2023, a sanção da Emenda Constitucional 132, que trouxe, então, a reforma tributária para dentro da Constituição Federal do Brasil. E em janeiro de 2024, de 2025, perdão, a publicação da Lei Complementar 214 de 2025, que veio regulamentar, então, a reforma tributária, trazer todo um regramento para essa reforma tributária. Já existem ações diretas de inconstitucionalidade, mas são específicas para grupos de pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista. Não houve ainda nenhuma movimentação para inconstitucionalidade de outras áreas, como por exemplo a locação, que eu me enxergo que tem oportunidade, inclusive, para isso, né, para questionamentos. Em dezembro agora de 2025, houve a opção para registro de contratos antigos para regime opcional de 365, então essa janela já fechou. Isso aí deu uma correria. Nossa Senhora, e o povo que não tinha formalizado o tal do contrato, Que não tinha assinatura, que não tinha confirma assinatura, reconhecida. confirma reconhecida. Foi uma correria muito grande, os que tinham que fazer aditivo, e muitas vezes correria que nem valeria a pena, né? Porque as pessoas não sabiam analisar e falavam, regime de transição é bom, mas nem sempre é bom, Nem né? sempre é bom, tinha que Nem ter sempre feito vale a pena. contas, né? Modelar cenários, como eu sempre digo. Exatamente. Em janeiro 1º de janeiro agora de 2026, houve o início da transição, então a fase teste de inserir os campos de IBS e CBS na nota fiscal, para que já haja o cálculo. A princípio não haveria multa para quem não se adequasse, mas agora a partir de 1º de agosto, quem não estiver, né, quem é do lucro real e lucro presumido, quem não estiver com os campos na nota já terá sanção. Em abril, 30 de abril, foi divulgado, então, os decretos, o decreto 12955 e a resolução 6/2026, que veio para regulamentar, então, toda essa questão, colocar em pratos limpos ali. Então, aqui veio, esclareceu para mim, porque para mim ainda não ficava claro que, por exemplo, se tem 3 imóveis, mas se não tem mais de 3 imóveis, mas ultrapassa os 288 mil, eu já entendia que a pessoa era contribuinte do IBS-CBS. Aí o regulamento veio esclarecer que não, que é cumulativo, tem que ter mais de 3 imóveis distintos, só que ainda não veio o esclarecimento sobre o que são os 3 imóveis distintos e ultrapassar o teto ali de 240 mil. O que eles estavam falando, por exemplo, ele aluga o apartamento, a garagem e o depósito. Que tem matrículas distintas. Que tem matrículas distintas. Será que são imóveis distintos, sendo que o apartamento... Para uma única finalidade. Para uma única finalidade, ou o apartamento e 3 vagas, né? Então, você veja, o apartamento e 3 vagas são 4 imóveis. Já são 4 imóveis. Isso aí a gente viu muito essa discussão. Será que sim, são 3 imóveis, porque são 3 matrículas. Então, é complicado. Talvez a gente vai ter que fazer depois aqueles recursos no CARF, essas coisas todas, porque são, sim, mais de 3 imóveis. Mas a finalidade é uma só, uma locação para uma família. Um imóvel comercial, por exemplo, que tem várias vagas de garagem. Tem imóveis comerciais com 100 vagas de garagem. Então, o que é? Tem que ser mais a finalidade do que do que a matrícula em si. Agora no final de maio houve então a publicação da documentação técnica sobre o split payment. E o que é o split payment? É justamente uma coisa que pode atingir o locatário, o locador, que é receber o valor líquido da locação, já deduzido o valor do tributo ali do IBS-CBS. Em agosto está prevista a integração do CIB nas capitais e grandes municípios. Então, já tem que estar funcionando esse sistema do CIB.
Em setembro é a janela para a opção do Simples Nacional normal ou híbrido. Então, não é mais em janeiro, é em setembro. Então, são mudanças estruturais do que todo mundo estava acostumado. E se você chegar em setembro com débito, você não vai conseguir fazer a opção. Então, tem que olhar para isso. Em novembro, aí existe um grande problema aqui, que não temos ainda uma alíquota. Como que você vai fazer a opção pelo regime híbrido se você não sabe qual é o valor da alíquota? Então, quem fizer isso e depois vier uma alíquota ali de 28%, 30%, vai ter até o final de novembro para fazer a desistência e daí voltar para o regime normal. Então, vai haver essa opção. Em 2027, é excluído, então, o PIS/COFINS, como nós conhecemos, e aí vem o CBS, já inicia o CBS de forma plena. De 2029 a 2032, nós temos a transição do IBS, que é a substituição do ISS e do ICMS pelo IBS. Então, começa ano a ano, sobe 10% do IBS e cai 10% do ICMS e ISS. Vai fazendo essa transição. As contabilidades, tanto externas quanto internas, elas precisam trabalhar nos dois regimes, fazendo apuração em dois regimes. Tendência de aumento no custo da contabilidade. Até 31 de dezembro de 2028, fim do regime opcional para contratos residenciais antigos. Então, começar a se planejar, porque a partir de 2029 tem a tributação. Em 2033, a gente tem um regime pleno funcionando, então, somente com o IVA. Daí a gente para de falar de IBS, CBS e a gente fala de IVA, que é o nome do imposto. E aí a gente para de se preocupar com se esse imposto é do município, se esse imposto é do estado ou se esse imposto é da União. A gente paga ali o tributo 20%, 25%, vamos rezar para ser 10%, né? Tá bom. E aí a gente paga o IVA e o que é do município, o que é do estado e o que é da União é problema deles. Eles se resolvam lá, esse problema sai do contribuinte e passa então para esses comitês que foram formados aqui, comitês gestores. Isso, com a reforma tributária. Agora eu acho que a gente, pensando dentro das imobiliárias, a gente tem vários setores ali dentro e o dono da imobiliária, normalmente as imobiliárias, a gente vê, elas estão no super simples, né? A gente tem visto que elas estão no simples, na verdade. E elas estando no simples, como é que fica? Elas têm como, elas vão ter esse tal de híbrido? Como que funciona isso para a imobiliária? A imobiliária ela tem que entender o público dela, quem é o cliente dela. Se o cliente dela é majoritariamente pessoa física, não faz sentido ela aderir ao híbrido porque a pessoa física não se acredita. Não se acredita. Então não faz sentido. Agora, se são imobiliárias grandes que potencialmente os clientes são empresas, essas empresas precisam de crédito. Então, a tendência é que elas notifiquem já as imobiliárias para saber qual regime que elas vão se adequar para até verificar se troca de imobiliário ou não. Então, por exemplo, mesmo que ela é uma imobiliária, vamos supor uma imobiliária pequena, mas essa imobiliária, ela só vende imóveis de incorporadora. E a incorporadora é ela que paga, porque às vezes a incorporadora deixa para o cliente final pagar, né? Mas a incorporadora que paga a comissão. Então, a Plaenge, por exemplo. Eu vendo imóveis majoritariamente para a Plaenge e quem paga a minha comissão é a Plaenge. A Plaenge vai ser uma das empresas que mais vai exigir essa questão de nota fiscal com possibilidade de apuração. Então, se a imobiliária ela opta pelo regime híbrido, o cliente dela tende a preferir ela dentre outras imobiliárias. Sim. Então, as imobiliárias que trabalham com lançamento. Mas se a imobiliária for para o regime híbrido, isso aí onera para ela ou não? Onera. Vai onerar. Vai onerar. Porque hoje, dentro do Simples, você paga 8 tributos e entre eles está lá PIS, COFINS, ISS e ICMS. Ali dentro do Simples, esses 4 tributos. Para você ir para o híbrido,
vamos supor ali no anexo 3 ali. Então, vamos supor que o PiscoFins dá 2%, ICMS e ISS 4%. Então, esses tributos dentro da guia do Simples, eles correspondem a 6% dos 100% dos tributos que estão distribuídos ali, porque ainda tem contribuição social, imposto de renda, todos os outros tributos. Quando você enxerga esses 6%, quando você olha o tributo PiscoFins, ICMS e ISS dentro da guia do DAS, ele é insignificante dentro da cadeia. Então, ele corresponde ali a, vamos supor, 10% do valor total dos tributos que tem ali. Quando você retira isso e coloca o híbrido, você vai pagar a alíquota cheia dos tributos. Então, o CBS, a alíquota cheia para esse setor, que dependendo de qual vai ser a operação, 50%, vamos supor que o CBS só seja 9%. Então, vai ser 4,5% só do CBS ali dentro daquela guia. Então, ele vai ter o crédito. Então, vamos supor que essa imobiliária ela tenha insumos que justifiquem ali algum crédito. Ela tem o crédito, ela vai abater ali o crédito que ela recebe também. O problema é ela conseguir esse crédito, porque Exatamente. imobiliária basicamente é mão de serviço, obra. é mão de obra. E mão de obra não gera crédito. Sim. Então, o que vai gerar crédito para ela? Praticamente, nossa, difícil até pensar, né? Sim. O que gera crédito? Compra de um carro, compra de suprimento para o escritório, papel, telefone, internet gera crédito, né? Todas essas contas de consumo geram crédito, mas realmente é muito pouco, porque o grosso mesmo é a comissão. E quando você paga o corretor, que o corretor emite nota para você, não gera crédito. Exatamente. Porque normalmente o corretor MEI não pode ser, né? Porque se ele dá nota fiscal de corretor, ele é simples normalmente. Sim. Então acaba que nada, ele não consegue gerar crédito e morre com aqueles 9% por ali, né? Mais ou menos. Sim. Então de 6 aumentaria para 9 sobre o bruto. Exatamente. Para a imobiliária vai acabar que ela vai ficar no simples. E até quando que ela pode ficar no simples? Então, a opção é agora em setembro. A opção é em setembro. Ela tem que verificar em setembro se faz sentido para ela continuar no simples na forma normal ou se ela vai para o híbrido. E aí, obviamente, que a construtora ou a incorporadora que contrata essa imobiliária, ela vai entender que o custo dela vai aumentar, porque se a imobiliária paga mais imposto, ela precisa repassar isso também na cadeia. Que ano que ela vai entrar no híbrido? Não, até 28 que ela fica no híbrido, né? Não, a opção do Simples Nacional Híbrido agora em setembro. Mas quando que ela vai começar a pagar o CBS? Em janeiro de 2027. Não, em 27, não, ela vai ficar como simples. Simples híbrido. Simples híbrido. Já começa em janeiro de 2027. Então janeiro de 2027 ela vai ter que ser híbrido. Sim. Não vai ter jeito. Não. A opção agora em setembro já é para o ano que vem. Por isso que existe esse problema de você não saber a alíquota. Então, se a alíquota vai ser 30%, o CBS de 30%, ele talvez seja 12%, 14%. Daí tem um desconto de 50% por causa do redutor de imobiliário, mas 7% vai ser 7% destacado, é como se fosse calculado por fora. E aí vem um outro custo, porque, por exemplo, no meu escritório de contabilidade, o cliente que aderir ao híbrido, ele é como se fosse lucro real. A operação de contabilização do fiscal, a escrituração dele é diferenciada. Então, eu tenho que repassar também o custo da minha mão de obra do escritório para ele. Então, aumenta realmente o custo de todo mundo. Então, a partir do ano que vem, ele já vai entrar obrigatoriamente no híbrido do CBS. Então, ele vai ter que se preocupar na contabilidade dele em creditar e debitar. Sim. Já em janeiro então, o de que ele 2027. tem que optar é se ele vai ficar no simples híbrido ou no lucro presumido. Simples híbrido ou lucro presumido ou simples normal. Presumido. Porque se a carteira dele é majoritariamente pessoa física, mas não o faz simples sentido. normal vai durar até quanto tempo? O simples normal ele vai existir sempre. 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 Só que vai existir o simples normal e o simples híbrido. Porque muitas empresas vendem só para consumidor final. Então não faz sentido ele sair do simples normal. Mas muitas empresas é B2B.
E Então, quem é B2B vai ter que é, repensar se continua no simples. E aí, o que que faz você entender se você continua no simples ou não? Basicamente, a sua folha de pagamento. é, Porque se você vai para o lucro presumido, a sua folha de pagamento tem um acréscimo de 20% aí de tributação. E você continuando no simples, a sua folha continua desonerada. Então, aí é que por isso que tem que fazer conta. Você tem que entender o que faz mais sentido para sua operação. é, Porque vai doer, vai doer. mas é necessário saber o que dói menos. Especialmente para o prestador de serviço. Então, o governo ainda não tem prazo para tirar o simples. O simples ele não vai deixar de existir. Não vai deixar de existir. Não, ele não vai deixar de existir porque quem é B2C não faz sentido migrar para outro regime. Então, o simples ele continua existindo normalmente. Ele só muda Ele só muda a opção para o a híbrido. opção pro Para quem híbrido. quiser destacar o IVA, né? A Uhum. princípio o CBS, depois o IVA, né? Que é o CBS e o IBS. Destacar ali dentro da tributação e pagar por fora como se estivesse no regime não cumulativo, né? É, porque assim, quem tem loja que compra e vende e a mão de obra é baixa, o híbrido vale a pena, porque você vai ter muito crédito e débito de IBS, CBS. Agora, quem tem a mão de obra pura e simples, tipo cabeleireiro, nós corretores, dessa área dos corretores, nós advogados, que basicamente somos mão de obra, que vamos sofrer bastante se não estivermos no simples, a carga tributária vai onerar muito. Vai onerar. E assim, dentro da nossa imobiliária, como que a gente tem que se preparar para quem tem imobiliária? A gente tem que preparar a nossa cabeça para pensar agora nos tributos, né? Se a gente vai continuar no simples, se a gente vai alterar a nossa base de cálculo. E também toda a cadeia nossa de prestação de serviço. É o corretor que vai estar atendendo o cliente, porque o cliente vai fazer alguma pergunta, claro que cada cliente tem o seu contador para orientar, mas a imobiliária estando bem informada, especialmente a que administra bens, porque a que administra os bens, normalmente ela fornece também essa assessoria, né? Sim. Dentro dela, tendo até a parte de jurídica básica, né? Porque cada um tem seu advogado, mas às vezes tem uma parte básica jurídica ali para subsidiar os clientes, né? E ela que Sim. informa também a DIMOB, Uhum, que sim. faz todo o cruzamento. Que Isso faz o aí. cruzamento. Então, o artigo 268, eu estou até colando aqui, ele autorizou tanto o Comitê Gestor como a Receita Federal a criar obrigações acessórias para terceiros ligados à operação imobiliária. Então, tabeliões, registradores, as juntas comerciais e as administradoras, elas entram nesse ecossistema. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que é locador e ele tem vários imóveis, então, vamos supor que ele tem imóveis aqui em Curitiba, que é administrada pela imobiliária A, e ali em São José dos Pinhais, que é administrado pela imobiliária B. A obrigação acessória, a obrigação de informação deve ser conjunta. Então, você tem que saber todos os imóveis que aquele cliente tem para verificar. Por exemplo, porque às vezes com você, ele só tem 3 imóveis e não ultrapassa os 240 mil. Então, você não vai aplicar o IBS e CBS, porque, em tese, esse cliente não ultrapassa o teto de imóveis. Mas, na verdade, ele tem mais imóveis administrado por outra imobiliária que precisa estar em conformidade e num regime de declaração único para que você faça o lançamento correto. E aí eu vejo que existe o dever de informação da imobiliária. Porque hoje a gente vê, não é difícil você ver uma pessoa física com 50 imóveis. Não. Não é difícil. E se o seu cliente é pessoa física, ele está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Você, além de ter o dever de informá-lo, você tem responsabilidade objetiva se você causa algum prejuízo para ele. Olha só que Então, interessante, gente. Você veja o que é a responsabilidade da imobiliária por desinformação da nossa nuvem exato. negra que está chegando. Então você imagine o senhor José que tem lá os imóveis dele, a renda dele é proveniente desses imóveis e a partir de agora ele tem IBS e CBS
E aí tem toda uma tese que eu acho que o imposto é do adquirente ou do locatário, é o locatário quem deveria pagar. Aí as pessoas da área imobiliária acham que não, porque não pode passar o imposto pro locatário, porque a lei da locação não permite, daí tem toda uma... Mas se tiver no contrato, pode? Então, igual, se está no contrato IPTU, o locatário paga. E a É, lei não permite, a lei de locação não permite. Mas prática. é a prática de mercado. Também se cobra, por exemplo, do locatário a vistoria. E a vistoria é obrigação do locador, Uhum. mas passa para o locatário. Então, o IVA, no meu entendimento, também vai ser passado para o locatário. Tá? Mas quem entende que não, tá lá o senhor José, com 50 imóveis e ele tem a renda dele lá, vamos supor, de 80 mil reais por mês com os imóveis dele. De repente, ele começa a receber, vamos supor que o imposto é 20%, só para não confundir a nossa cabeça aqui, vamos fazer uma conta invertida. Ele começa a receber 62 mil reais, que é os 80 mil menos o IVA. E você não informou. Você está causando um prejuízo para ele por falta de informação, por falta de. Ou pior, Transparência. você está fazendo só a sua parte sem olhar que ele tem imóveis em outras imobiliárias, não está recolhendo o IVA aqui e ele é autuado Ah, mas essa nesses ainda. tributos aqui. Então, o risco que a imobiliária tem agora é grande, principalmente as que atendem pessoa física, porque a pessoa física ela espera que a imobiliária seja esse veículo de informação, assim como o cliente também espera que a contabilidade seja esse veículo de informação, né, neste momento de transição que nós estamos vivendo. Então, nós temos pontos sensíveis aqui que muita gente está ignorando e que vai trazer prejuízos sérios. Eu sempre defendo que muita gente vai quebrar no mercado. E não vai quebrar por causa da reforma tributária, mas vai quebrar porque não é um empreendedor sério que está olhando para a operação de forma séria, que está É. realmente delegando para o advogado, Pro delegando para o contador. contador. A reforma tributária é coisa de contador. Ah, Meu contador resolve. Eu já falei exato. com ele falou que tá tudo certo. Será que tá tudo certo? Será que tá tudo certo? Será que tá tudo certo? Essa é a questão Exatamente. toda, né? Porque daí, às vezes, você entregou a tua contabilidade para um contador que faz a oficina mecânica do Zezinho, não sei o que, não sei o que, e mais o teu escritório, né? E aí, naquela correria que ele tá com, sei lá, 50 clientes que ele tá atendendo, porque, gente, não tá fácil empreender na área de contabilidade, porque a gente estava conversando sobre isso, né? A Tatiana tem escritório de contabilidade, a mão de obra do contador tá cada vez maior, tá cada vez mais difícil achar contadores ou assessores de contadores com capacidade a demanda por mão de obra, apesar dos sistemas terem evoluído agora com toda essa confusão, vai aumentar, vão faltar pessoas. Então, assim, os escritórios eles estão realmente sobrecarregados. E isso vai afetar você se você não tomar uma atitude de fiscalizar o que está acontecendo. Então, você vai ter que ter a informação para fiscalizar. E isso é uma Exatamente. coisa que a gente vê muito nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu tenho ido muito para lá, ninguém deixa por conta do contador a questão da, porque lá é muito lucro real. Então, a gente vai ter muita cabeça do americano. O corretor lá, ele pensa o tempo todo no que ele está comprando, se vai ou não deduzir do imposto. O tempo todo. Carro, por exemplo, ele compra o carro dele em leasing, porque se ele compra o carro dele em leasing, ele consegue deduzir do imposto de renda. Então, ele sempre vai comprar em leasing e parcelado, ele nunca vai comprar à vista. Isso interfere muito, por mais que ele tenha o dinheiro para comprar à vista. Porque tudo isso, para você ter uma ideia, a gente vai nos eventos de corretores, etc. Eu nunca vi uma palestra sobre contabilidade da imobiliária. Lá nos Estados Unidos, no evento da NAR, nós temos 2 ou 3 palestras sobre contabilidade da imobiliária. Então, nós estamos aqui falando sobre contabilidade da imobiliária, responsabilidade da imobiliária. Então, você, imobiliária, vai ter que começar a olhar para, né, as coisas que você compra, se você estiver no regime do híbrido, que um dia você pode chegar lá, né? Tanto Sim, pelo tamanho do seu faturamento. E depois você vai ter que se preocupar com o seu cliente. sim, sim. É vital olhar para tudo isso, olhar o CIB,
porque agora todos os É. contratos vai ter que ter o cadastro imobiliário brasileiro, eh, que isso vai trazer uma fiscalização, um olho da fiscalização muito maior para dentro da imobiliária. É, porque, o CIB é muito importante, você está orientando o teu cliente, porque esses dias eu estava conversando, ele falou assim: "Não, o imóvel estava no nome da pessoa jurídica, aí a pessoa física que fez o contrato de aluguel com o inquilino. Então, tudo isso daqui a pouco a imobiliária colocou lá o número da matrícula, informou para o CIB que quem está recebendo esse negócio, só que a matrícula está no nome do terceiro, e como é que fica tudo isso?" E a imobiliária fez isso. Então, isso é um problema que agora vai começar a aparecer. Sim, tem imóvel, eu loquei um imóvel para minha filha morar quando eu fui para São Paulo, porque ela estuda aqui em Curitiba, e esse imóvel está ainda em nome da incorporadora. O imóvel que está comprado pelo proprietário há pelo menos 20 anos. E a Caramba, matrícula ainda está no nome da incorporadora. caramba, como é que Então, faz isso? assim, tudo isso precisa ser regularizado, tudo isso precisa. E essa incorporadora, o CNPJ dela está inativo. Olha o tamanho do Nossa, o problema. tamanho. Provavelmente vai ter que pegar um advogado e fazer uso capião. Porque, então, assim, tudo, e isso aí você veja, é questão até de uma assessoria da imobiliária, ao pegar uma matrícula dessa, tá orientando ou, né, tá orientando a pessoa a buscar um advogado antes de, de ter efetivamente o aluguel aconteça, É, né? e assim, por exemplo, esse contrato em específico da minha filha, é, esse imóvel tinha sido angariado pela imobiliária lá no começo do ano 2000. Então era muito antigo, era um contrato precário, completamente precário, que ela tinha com o proprietário do imóvel. E nesse contrato não tem nenhuma especificidade de nada. Imagina quantas alterações que nós tivemos. Nem das obrigações acessórias, das declarações novas do DIMOB, por exemplo. Então, como que essa imobiliária ainda não chamou o proprietário do imóvel para fazer um aditivo do contrato, para fazer para informá-lo da forma como ele deve ser informado? Esse é o tipo de relação que tende a dar problema agora com a reforma tributária. Então, tanto no escritório de contabilidade, tanto as imobiliárias, na verdade, eu acho que todas as empresas, elas precisam olhar para a carteira. A contabilidade, por exemplo, tem que olhar para a carteira, porque muito cliente que nós temos hoje não vão continuar no mercado, então tende a diminuir a carteira e, consequentemente, a receita. Ou a gente vai ter mais cliente, porque os clientes da Airbnb vão voltar tudo para locação Vão ter que normal. voltar para a locação, É, mais essa sim. surpresinha, né? Sim, e a imobiliária tem que olhar todos esses contratos antigos e começar a chamar esses clientes, esclarecer esses clientes, colocar na pastinha lá um documento de que o cliente está ciente de todas as alterações que estão ocorrendo, porque esse é o tipo de cliente que pode trazer um Depois problema trazer um aí. problema pelo direito de informação. E Exatamente. você que emite a nota, porque agora você vai ter que começar a emitir nota de Nota da aluguel, locação. nota da locação. Então, Nota da venda do imóvel, nota da nota da venda do locação. imóvel, da Então, locação. são muitas mudanças que estão vindo e a gente precisa realmente de profissionalização para É. fazer as coisas corretamente e não causar nem prejuízo para terceiro, nem prejuízo próprio, né? Porque às vezes uma comissão que é cobrada de uma locação, de uma venda, ou até os honorários de contabilidade, de advocacia, são ínfimos perto do valor que você pode ser condenado aí numa responsabilização judicial, né, num processo Por judicial, falta numa de prestar a execução. informação. Exatamente. É, exatamente. Então, assim, existe realmente muita coisa a ser conversada e coisa que o proprietário da imobiliária tem que estar ciente, independente da equipe que ele tem, para poder receber essa informação, sentar com a tua equipe e perguntar: está sendo feito isso? O meu sistema está preparado para emitir as notas fiscais? Né? Vamos chamar nossos clientes. Daqui a pouco é uma imobiliária que só aluga para corporativo. Sim, Será que vale a pena eu chamar meus clientes e eu dizer para eles que eu vou optar pelo simples híbrido. híbrido e aí eles vão poder usar isso como crédito? Será que Sim. daqui a pouquinho eu vou conseguir que eles sempre nos procurem para estar administrando
as propriedades que eles estão buscando. Sim. Então, tudo isso é muito importante dentro de um planejamento que tem que ser feito ontem. Não é hoje, é Exatamente, ontem. é para ontem. É para Eu vi ontem. esses dias no Instagram, né, fugindo aqui um pouco do tema, mas uma empresa que vende frutos do mar. Eles fizeram uma postagem no Instagram informando aos clientes deles que eles eram do regime do lucro real e que eles iam gerar crédito para os restaurantes deles com a reforma tributária. Então vejam, uma empresa que vende frutos do mar já entendeu a lógica e já começou a fazer propaganda em cima disso. Porque quem não for do lucro real, do lucro presumido, não vai gerar crédito para os restaurantes. É verdade. Então, são coisas que são importantes, assim. E assim, é uma pena que o Brasil ele não consegue ser lucro real, porque muitas vezes, se você pensar, a gente é lucro presumido por quê? Porque o contador não tem trabalho nenhum, né? O que o contador faz? Ele emite nota e da nota que ele emite a tua nota, da nota que você emite, ele desconta lá e não faz contabilidade nenhuma. Não, Assim, a contabilidade do lucro presumido é uma... do lucro do simples e Do o simples. mas assim, é bem mais simples, assim, o contador, assim, ele, aí no fim do ano ele fala assim, você me manda os teus extratos, que eu quero dar uma... Porque assim, eu digo assim, das empresas pequenas. Agora, se nós fôssemos lucro real, porque muitas vezes a gente nem lucro tem, quando você, especialmente lojas, você vê o exemplo do peixe, você acha que o cara tem lucro? Ele tem um lucro muito pequeno. E sobre esse lucro pequeno é que ele iria pagar o imposto de renda, etc, etc. Só que como a gente criou a cultura do lucro presumido e já nem sabe mais pensar em lucro real. Mas muitas vezes, se o nosso sistema tender para ser totalmente tudo com nota fiscal, toda a documentação da contabilidade exatamente Refletindo a perfeita, operação. refletindo a operação, o lucro presumido seria muito bem-vindo. E eu acho que vai ser o futuro, porque a gente quase não tem lucro. Não, o lucro não é tão grande assim. Por exemplo, para nós, imobiliários, se a gente fizesse todos os sócios o prolabore real deles, o lucro praticamente não existe, porque quando você vê, a imobiliária está sempre sufocada, né? Se desse tanto lucro assim para pagar os impostos, como eles dizem, porque a nossa base do lucro presumido é 32%. Sim, é muito alta. Será que a gente tem 32% de lucro? Mas o que acontece? É isso que eu falo, o empreendedor, ele deixa essa decisão para o contador terceiro, que não é nem um contador interno, é um contador terceirizado. Porque é mais fácil para ele. Para o contador é mais fácil uma empresa no Simples Nacional porque não tem tantas obrigações. Mas, por exemplo, na contabilidade que nós temos, a gente faz a escrituração do Simples Nacional como se fosse uma outra empresa, qualquer outro regime, porque é importante. A partir do momento que o cliente é fiscalizado, é autuado, mesmo estando no Simples, eles vão pedir os livros fiscais que a Receita Federal diz que o Simples é desobrigado. Então, como que eles pedem os livros fiscais que o Simples é desobrigado se o Simples é desobrigado? Então, é melhor fazer. Agora, quanto a essa questão do lucro real, quando você realmente faz a contabilidade corretamente e você olha a sua margem, por exemplo, tendo a folha de pagamento dentro da operação, você vê que o lucro realmente fica pequeno. Então, tem que fazer conta, né? Para tudo tem que fazer conta. Mas hoje o empresário ele não observa esse tipo de coisa. A gente tem o caso de uma empresa grande de sofás que foi enquadrada no lucro no Simples Nacional e teve que parar a operação porque ele estourou o teto do Simples em 4 meses, porque é um sofá diferenciado lá, estourou o teto do Simples e teve que parar a operação, dar a opção para o cliente de cancelar a compra, porque para ele era até mais vantajoso se o cliente cancelasse a compra, para ele ir para o lucro real, porque a margem dele era pequena, era muito insumo, e não fazia sentido nenhum para ele continuar vendendo naquela operação do Simples Nacional. Mas ele, ou ele dimensionou mal o faturamento dele, ou ele não... achou que ia vender tanto e no fim o público amou o tal do sofá. Ou ele terceirizou a decisão
abriu a É, empresa no Simples e daí teve um problema sério na operação dele. Quase queimou o nome da empresa no mercado. porque depois ele teve que reajustar no meio do caminho porque estourou, né? E o Exatamente. lucro real, o problema nosso é que a gente não tem esse costume, como é o costume da maioria da população, que é realmente você pedir nota fiscal de tudo, você dentro da tua empresa colocar todas as despesas certinho um dia. Mas assim, a gente com essa questão do Pix, com essa questão da bancarização, tudo tem ficado mais claro, né? Mesmo com a questão agora do MEI, se você não registra, se você contrata como MEI, pelo menos o MEI ele vai lá, ele dá a nota, se correto ou não é correto, o problema é trabalhista, mas pelo menos você tem uma nota na tua contabilidade que justifique, porque antes não era MEI, era PF, como diz, né? Aí a Uhum. contabilidade ficava com um furo muito grande. Sim. Então, assim, eu vejo assim que até as empresas têm parado de pagar o por fora também, até pela pejotização e também pelo fato de que eles têm visto que é melhor você pagar certinho ali e não pagar. Então, tudo isso eu acho que vai chegar no momento que a gente tende a passar esse estágio, especialmente depois de 2033. Mas eu acho que ficou bem esclarecido que não é também só o dono da imobiliária que tem que saber disso, mas todos os gestores dele, A cadeia o toda. gestor de compra, o gestor de suprimentos, o corretor de vendas. Então, isso é um treinamento que você tem que dar para todos os teus colaboradores e a cadeia dentro do sistema. Mas eu quero agradecer aqui a doutora Tatiana por esse tempo tão precioso para estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço a E eu oportunidade. agradeço mais uma vez vocês aí por estar com a gente até agora. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para que esse assunto chegue a todas as imobiliárias do Brasil inteiro, para que a gente possa efetivamente fazer com que ninguém saia no prejuízo, mas sim no lucro com essa reforma tributária. Sim, e se inscrever também. Se inscrever também. Isso. Porque Esquecemos de se daí, quando você inscrever. trouxer mais conteúdos, as pessoas já são Isso, já são notificadas. notificadas. Tá bom, gente. Muito obrigada. Fica para a próxima.